A pessoa com deficiência é aquela que apresenta a longo prazo uma limitação no sentido sensorial, visual, físico e psicossocial, né? Aquela que passou por um tratamento de reabilitação de doenças consideradas de transtornos mentais e a partir desse tratamento ficou com alguma sequela. O reabilitado é aquele que sofreu algum acidente de trabalho, teve algum membro amputado, continua com a deficiência, porém ele foi readaptado ao mercado, ele foi reabilitado para uma nova função dentro daquela ocupação que ele já ocupava ou numa nova função. As formas de tratamento mais usuais hoje é pessoa com deficiência, não é portador de deficiência, ainda que na legislação a gente encontre muitas frases escritas, uma legislação específica para portadores de deficiências. No tratamento a gente recomenda que seja pessoa com deficiência, pessoa com surdez, pessoa com cegueira. Por que isso? Porque a gente coloca a pessoa antes da deficiência. Quando a gente coloca apenas o rótulo do tipo de deficiência, a gente começa a tratá-la como uma coisa, né? Ou seja, é uma orelha que não escuta, é um olho que não enxerga, né? É uma perna que não funciona e precisa de uma cadeira de rodas. Então, o melhor no tratamento é lembrar sempre, é uma pessoa com deficiência, ou uma pessoa cega, ou uma pessoa surda, ok? Isso é um movimento de educação social em que várias vezes nós vamos escorregar, mas que com certeza quem ganha é todo mundo. Hoje em dia a legislação brasileira é muito ampla na questão da inclusão. Nós temos várias legislações que tratam sobre a inclusão e hoje a mais recente é a Lei da Inclusão, editada em 2015. Ela prevê a inclusão completa dessa pessoa nos ambientes de trabalho, nos ambientes escolares e nos ambientes públicos. Na relação do ambiente de trabalho, a abertura de vagas para que essas pessoas tenham acesso a esse mercado que ainda é restrito, ainda trabalha com muitos estereótipos e impedimentos para que essa pessoa acesse o mundo do trabalho com qualidade e com competência. Então é uma legislação ampla que eu recomendo que todos do sistema entendam que é necessário, que é um direito dessa pessoa estar no mercado e é um dever nosso acolhê-la. Um dever no sentido de entender que todos nós temos algumas limitações e que todos nós também somos sujeitos de inclusão. Então, quando eu incluo o outro, eu também estou sendo incluído em algum momento da minha vida. Então, é essa visão a que a empresa precisa ter, que todos têm direito de acesso, né? Todos têm direito de exercer a sua melhor competência e, por que não, no mundo do trabalho. A questão do estigma, ela é muito interessante porque nós somos criados culturalmente através de vários rótulos. E o rótulo é o que dá o estigma. Por exemplo, quando eu estou falando da pessoa com deficiência, o estigma dela geralmente é de que ela é incapaz, de que ela é uma coitada, de que ela precisa da ajuda de todo mundo, que ela é um peso para a sociedade. São até palavras difíceis de pronunciar e de você ouvir daí, porque parece que é pesado, né? A gente nunca se reconhece como um sujeito que exclui o outro ou como um sujeito que tem preconceitos com alguns sentidos da sociedade. Mas na verdade nós somos sim, basta que a gente procure dentro do nosso interior aquilo que deixa a gente meio descompensado, meio inseguro na relação social. A pessoa com deficiência, ela sofre isso todos os dias pelo nosso olhar, quando através do estigma, o meu preconceito cria uma barreira social. Essa barreira social geralmente se identifica através do impedimento, né? Ou seja, eu não deixo com que ela exerça os seus plenos direitos, porque eu acredito que ela seja incapaz de tê-los, ou de se movimentar corretamente na sociedade, ou de ascender cargos dentro de uma empresa, porque eu faço da deficiência essa barreira, ou seja, eu coloco a deficiência
à frente da pessoa. E todos nós sabemos que a deficiência ou qualquer característica que nós temos não nos impede a nada, porque antes de tudo nós somos pessoas que têm suas vontades, têm os seus deveres, mas também têm os seus direitos. Então, quando a gente trabalha a partir do rótulo, a sociedade sofre em todas as instâncias quando ela só se baseia a relação social através do rótulo. Então vamos nos despir desses rótulos, né? Vamos evitar de dar rótulos, ou seja para a mulher, ou seja para o negro, ou seja para a pessoa com deficiência, né? Que no mundo do trabalho hoje exige pessoas que saibam lidar com a diversidade e que entendam que o direito é para todos, inclusive para a pessoa com deficiência. A acessibilidade da pessoa com deficiência na relação atitudinal está do ir ao encontro. Eu não conheço a necessidade especial do outro se eu não vou até esse outro, se eu não pergunto para ele o que ele precisa. Então, quando a gente se prepara para receber uma pessoa com deficiência, o que nós fazemos? Nós colocamos o prédio abaixo e reconstruímos tudo de novo, ou nós mudamos o comportamento, paramos um pouco as nossas ansiedades e vamos até a pessoa descobrir o que ela precisa? Porque muitas vezes na questão arquitetônica nós podemos fazer alguns movimentos para que haja o desenho universal, né? Ou seja, aquele desenho que caiba a mim, que não tem deficiência, e caiba também a pessoa com alguma deficiência. Ou seja, essa adaptação arquitetônica do desenho universal, ela não ajuda só a pessoa com deficiência, mas ajuda a todos. A questão da barreira atitudinal é aquela que me impede acesso ao outro. Então, se eu quero dar inclusão ao outro, essa questão de como eu devo me portar diante dela, nada melhor do que ir até essa pessoa e perguntar o que você precisa para que esse mobiliário esteja adequado, para que a comunicação dos espaços esteja adequada, a comunicação entre os seus gestores e os seus colaboradores, né, entre iguais, esteja adequada, para que o seu acesso seja permitido. Então a minha dica é: quer ajudar uma pessoa com deficiência? Pergunte primeiramente a ela. Ela, mais do que ninguém, sabe quais são as suas dificuldades, mais do que ninguém, sabe quais são as suas qualidades de adaptação também. Ela sabe e vai te explicar. Basta que você se disponha a ir até o outro, porque isso também nos ajuda. Muitas vezes nós estamos num mercado de trabalho que nos impede a fala, né? E a gente fica receoso, fica ansioso, cria vários transtornos de ansiedade porque nós não sabemos nos expressar. Então, no mundo da inclusão, para que você também seja incluído, aprenda a se comunicar melhor. Isso ajuda a você e também a pessoa com deficiência.